um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, os últimos anos não foram exatamente os melhores para a economia brasileira. O Brasil, em todo o continente americano, nos últimos 6 anos, não foi o país que menos cresceu, por uma única razão: existe a Venezuela. Mas o ponto que eu queria chegar é muito simples, isso nem sempre foi assim. Se a gente for pegar o que aconteceu ao longo dos últimos 12 anos, a gente teve 2 ciclos muito claros. No primeiro, a economia surpreendia para melhor do que as pessoas imaginavam e as expectativas subiam e ainda assim ela surpreendia para melhor. Na sequência, ao longo do governo Dilma, que nós tivemos foi exatamente o contrário. Em todos os anos, as expectativas que havia em dezembro foram frustradas, as expectativas para o ano seguinte caíam, ainda assim elas voltavam a ser frustradas. O importante é que esses ciclos, eles costumam ser sequenciais. Um bom, um ruim, um bom, um ruim, e tudo indica que o ciclo negativo ficou para trás. Por quê? Várias razões. A primeira, ao longo do governo Dilma, a gente teve a confiança de empresários e consumidores indo embora. Um empresário que não confia não investe, e aí ele não gera emprego. Sem emprego, o consumidor não gasta. E se ele não gasta, as empresas vendem menos e mandam mais gente embora. Ao mandarem gente embora, é gente que fica sem renda e que não consome. A gente gera o círculo vicioso que causa exatamente uma sequência de resultados cada vez piores. Se vocês notarem, a confiança parou de cair no Brasil há cerca de um ano e nos últimos meses, após o impeachment, ela voltou a subir. A elevação da confiança já teve um impacto em relação às expectativas de crescimento para o ano que vem. Há 3 anos, os economistas acreditavam que o PIB no ano que vem cresceria 4%. Há 3 meses, eles achavam que não ia crescer nada. Hoje, eles acreditam que ele vai crescer 1,3%. O importante é que a tendência de piora foi revertida e deve ser o início de um ciclo de surpresas positivas. Um dos fatores que deve continuar a colaborar para isso é que desde o começo do ano a taxa de câmbio vem se apreciando. Em outras palavras, o dólar, que entre 2011 e 2015 subiu muito, ele vem caindo desde o começo do ano e deve continuar a cair. Por quê? Se vocês olharem para esse gráfico da taxa de câmbio ao longo dos últimos 36 anos, o que chama a atenção é que sempre que a gente olha para o câmbio ajustado pela inflação, a gente vê ele passando do que foi a média desse período, que em valores de hoje equivale a 3,15, para cima e depois para baixo. É um movimento pendular. Todas as vezes que ele passou acima da média, depois ele passou abaixo da média. E hoje ele está muito próximo dessa média. O que isso significa? O dólar deve cair mais e colaborar para a inflação, que foi outro grande problema, ficar para trás. Já no mês passado, a inflação foi a mais baixa em 18 anos para o mês de setembro. A inflação vem caindo, as expectativas de inflação vêm caindo e a consequência é que a taxa de juros começou a cair. E deve continuar a cair ao longo do ano que vem e do ano de 2018. Por que isso importa? Porque quando a gente olha uma tendência de longo prazo da economia brasileira, todas as vezes que o PIB brasileiro, a média do PIB ao longo de 3 anos, caiu, na sequência ele cresceu e muito. Se a gente for ver nos últimos 115 anos, o mínimo que ele cresceu por pelo menos 3 anos após fortes depressões econômicas foi 5% ao ano. Mesmo que dessa vez ele cresça menos do que isso, o que parece muito provável é que ele vai crescer muito mais do que as pessoas estão imaginando. E isso é particularmente importante e depende de um fato. O governo Temer precisa colocar as contas públicas em ordem, cortando gastos. Por que eu acredito que isso vai acontecer? Porque até agora, todas as votações no Congresso das medidas importantes para o governo Temer, em particular o impeachment e a PEC do limite de gastos, passaram com muita folga. Isso acontecendo, a gente volta para aquele Brasil de oportunidades, de crescimento forte. E uma coisa que aqui no Brasil nós perdemos um pouco a noção é que nos últimos anos a gente teve no mundo inteiro a maior expansão de riqueza da história. E esse meu gráfico é curtinho, são só 2015 anos. Mas se a gente for ver a evolução da população e da renda per capita anual no planeta, o que a gente vê é que até 1850, ou seja, até a primeira Revolução Industrial, os avanços foram muito pequenos. Quando a gente começa a ter o impacto de eletricidade, a segunda, a terceira Revolução Industrial, aí sim a renda per capita cresce bem mais e a população também. Mas crescimento mesmo veio nos últimos 15 anos com a aceleração da globalização, o impacto de Índia e China na economia mundial e a era da informação. Nos últimos 15 anos, a riqueza no mundo aumentou 5 vezes, mais do que nos 2.000 anos anteriores.
Por que isso é tão importante? Porque isso está acontecendo exatamente nos países emergentes. Se a gente for ver os últimos 15 anos, em todos eles, a maior parte do crescimento da economia mundial não aconteceu nos Estados Unidos, Europa ou Japão. De cada 4 euros, dólares ou qualquer outra moeda que você usar de crescimento de lucros de empresas globais, 3 vieram dos países emergentes, Brasil incluído. Isso aqui é para dizer o seguinte, aquela tendência da nova classe média, quando, dados do IBGE, desde 2004, mais de 50 milhões de brasileiros entraram nas classes A, B e C, e que pareceu ficar para trás, porque nos últimos anos ela foi até revertida por conta da recessão, ela vai voltar. A minha estimativa, nos próximos 10 anos, entre 30 e 35 milhões de novos consumidores entram no mercado, o que me traz um impacto no varejo. Desde 2014, sem exceções, todos os anos, o varejo cresceu mais do que a indústria. Mais importante do que isso, algumas categorias de varejo crescem mais do que outras. Em particular, na hora que a gente olha para a parte de higiene, a gente vê um crescimento mais significativo. E dentro da parte de higiene e limpeza, tem uma parte ainda mais importante que é onde ela cresce. Fundamentalmente nas farmácias. Como é que as farmácias estão conseguindo fazer isso? Elas estão conseguindo expandir venda de produtos com valor agregado e qualidade, preço e margens maiores. Esse é o caminho para construir resultados melhores. A hora é agora. Como a Olimpíada nos mostrou, a hora que é mais fácil a gente surpreender positivamente é quando está todo mundo achando que vai dar tudo errado. As Olimpíadas foram um grande sucesso, não porque tudo deu certo. Problemas? Houve vários. Ainda assim, foi muito legal e, mais importante, as expectativas eram tão baixas que, no final das contas, todos saíram muito satisfeitos. É exatamente o que há hoje com relação à economia brasileira. A oportunidade é boa porque a maioria ainda não viu. Em função dos últimos anos, a maioria ainda está muito preocupado, retraído, e essa é a hora que quem larga na frente, se posiciona melhor, consegue aproveitar e ter resultados muito melhores. Em resumo, deixa a crise para lá, cria algo novo, melhora o teu serviço, melhora o atendimento, foco no cliente, que você vai gerar um monte de oportunidades e é o que eu espero que aconteça. Se você quiser mais detalhes, porque eu estou tão convencido que a economia vai ser muito melhor do que as pessoas estão achando, acabei de publicar um livro que detalha tudo isso.